aonde nós temos por título uma igreja relevante, edificada em Cristo. E hoje, o primeiro sermão, nós estaremos falando no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 42 a 47, aonde nós estaremos falando da igreja que transforma vidas. Iniciando esta jornada, há uma pergunta que às vezes é ecoada nos gabinetes pastorais, perguntando se a igreja atual ela é relevante. Relevante é uma definição semântica e etimológica quando você olha para uma superfície plana, algo que se destaca, algo que se eleva ao horizonte. Então, a igreja é algo relevante? Bom, nós podemos perceber que, infelizmente, os nossos olhares para isso que chamamos de igreja, ele é infelizmente sociológico e humanista. Nós não conseguimos perceber, e a Escritura hoje vai nos revelar, a igreja do Senhor Jesus, quem é essa igreja relevante e por que ela é relevante. Quando você pensa em igreja, por exemplo, sétima igreja, o que vem aos teus olhos, ao teu coração? De repente, este bonito prédio, né? Que por sinal é imponente, é bonito, é vistoso. Pensamos então, a igreja central, a igreja lá bonita. Lá no Dourados tem uma igreja que chama a Igreja do Relógio, todos conhecem. Mas então, será o que vem em vista? Será que aquilo que vem nos nossos olhos é só templo? É só construção física? Por isso que eu digo que nós temos uma concepção, infelizmente, ela está meio que maculada no sentido de ser apenas humanista e sociológica. E aqui nós vamos perceber a seguinte coisa: o que é esta igreja? O que é essa eclesiologia? E falar desse termo é algo fantástico, algo maravilhoso, irmãos. Porque é algo que nós estamos experimentando, aquilo a quem por Jesus morreu, por quem Jesus sacrificou a sua vida para resgatar aqueles que estavam em trevas, para trazer para a luz. A igreja, ela não é um clube. A igreja não é uma ONG, aonde levanta bandeiras de justiça social, não, e de forma alguma. É um erro quando pensamos assim. A igreja também não é uma empresa de entretenimento, aonde nós ficamos imaginando coisas para agradar vocês. Puxa, eu tenho que pensar em algo diferente, porque eu estou vendo que os meus crentes eles não estão contentes. Vamos de repente arrumar um batuque, vamos pintar as paredes, vamos melhorar um jogo de luz, vamos chamar uma banda top. Por falar nisso, quero agradecer ao grupo de louvor pela escolha do repertório, né? Esta música Igreja que nós cantamos fala muito daquilo que nós estamos a começar nesta série de sermões. Mas a igreja não é entretenimento. A igreja também não é um lugar de bem-estar. Porque às vezes você chega assim, né? Eu estou vendo, poxa, está calor. Nossa, não tem ar-condicionado aqui nessa igreja? Nossa, que banco duro. Nossa, não sei não, vou procurar uma coisa mais que me faça sentir à vontade, né? É insuportável. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Vamos fazer um teste um dia, vamos arrancar todo esse banco, vamos sentar no chão, vamos desligar o ar, continua sendo igreja. Porque talvez a concepção que você tenha é de bem-estar. Igreja não é bem-estar, não, físico. É muito mais do que isso. Nós estamos lutando aqui para tentar trabalhar no nosso templo, né? Melhorar as condições, e não tem sido fácil, o dinheiro vai ser muito grande para gastar aqui, mas eu não estou preocupado com isso aqui não, porque isso aqui não é igreja, parede não é igreja, banco não é igreja. Essa concepção nós precisamos entender. E outra coisa, você não é dono disso aqui. Pastor, eu gostaria que nós tivéssemos uma coisa, um porcelanato, topzera, uma coisa assim, tal. Que porcelanato que nada. Vamos viver o evangelho primeiro, e é essa a ideia, essa concepção. Então vamos parar um pouco com essa mimizice, essa coisa de ficar encantado. Meu templo, essa coisa. Igreja não é isso aí. Tá? Uma outra concepção, igreja também não é instituição política, não é lugar onde você dá oportunidade para político pregar e falar qual que é a sua bandeira eleitoral, não. Igreja é o púlpito do Senhor Jesus Cristo, igreja é o púlpito da palavra de Deus, igreja, a palavra se prega, a palavra se vive, a palavra se vivencia e experiencia aqui. Igreja não é palanque político, e nós sabemos que tem muitas igrejas que dependem disso, né? Igreja, irmãos, como eu disse, também não é um prédio, um templo físico. Há um contraste, então, bastante
é um antagonismo com tudo aquilo que nós achamos que é a igreja e aquilo que verdadeiramente ela é. Dito isso, irmãos, nós vamos olhar para o texto bíblico. O texto do livro de Atos, ele é fantástico, porque é a gênese de como as coisas começaram. É o início de como iniciou o Evangelho. Então, quando nós olhamos para esta igreja que está aqui, e é interessante, porque até pouco tempo atrás, quando a gente pensa em igreja, e pastor pensa assim, quando ele vai escolher a igreja, nenhum pastor quer uma igreja complicada, tá? Quando ele vai, de repente, ser convidado para a igreja, ele vai fazer suas consultas, como é que é a igreja lá? Rapaz, aquela igreja lá é uma bênção, pô. Então já está um ponto positivo, né? Como é que é o conselho da igreja? O conselho é fantástico. Pastor, cuidado, aquele conselho já tirou muita gente. Bom, então você já fica assim, você já dá um negativo para ela. Então, pastor, geralmente ele pensa assim. Então, só que, então, é mais ou menos assim, você olha para as igrejas registradas no Novo Testamento, aí você vai dizer assim, a igreja de Atos é uma igreja boa para pastorear? É, fantástica. E a igreja de Corinto? Corinto não. Corinto estou fora. Mas eu estou aprendendo uma coisa. A igreja do Senhor Jesus, qualquer uma delas, é perfeita para ser pastoreada. Qualquer uma. Não importa onde ela está, porque ela tem algumas virtudes, ela tem alguns adjetivos, e esses adjetivos não são humanos, porque nós não pastoreamos pelas pessoas que estão lá, mas é pelo Jesus Cristo que redimiu a igreja. Essa é a concepção primária para quando nós olhamos para uma igreja. Então você nessa noite marca no seu caderno, porque você talvez precise procurar uma igreja daqui a um tempo, talvez você mude, talvez você vá para outro lugar, você precisa aqui entender se esta igreja tem estas marcas que a fazem relevante. E só assim você vai fazer parte desta história. Caso contrário, fuja de uma igreja que não tenha essas virtudes relevantes na sua concepção, na sua gênese. O povo de Deus, então, do Evangelho aqui no início da igreja de Atos, é quem? Quem são as pessoas que estão ali? São pobres, são mulheres, são viúvas, são pessoas que não têm acesso muito a dinheiro. São pessoas que estão sofrendo opressão política, opressão religiosa, porque a religião ali obrigava eles a fazerem um monte de coisa. Então é uma igreja que está crescendo e agora ouve o Evangelho libertador, a palavra é anunciada, a luz entra no coração das pessoas e elas começam a experimentar algo novo, algo diferente, algo que faz a diferença para quem enxerga aquelas pessoas. Eles viam quem eles eram e agora eles estão enxergando quem eles são. A igreja de Atos que está sendo aqui trabalhada é uma igreja em que ela tem algo para oferecer. 3 coisas que eu quero que você anote nesta noite em relação a esta igreja. A primeira delas, a primeira coisa que nós podemos observar da relevância da igreja é que a igreja ela é edificada sobre Cristo. Este é o fundamento inabalável. A igreja que é edificada sobre Cristo, fundamento inabalável, é a fundação da igreja. É aquilo que vai sustentar toda a igreja. Tudo o que vier acima será sustentado por este fundamento, Jesus Cristo, que é o cumprimento da promessa. Então essa é a relevância. E o que significa isso na prática? Que uma igreja sustentada, uma igreja fundada em Cristo Jesus, é uma igreja que tem relevância com a verdade. É uma igreja que tem relevância com Jesus Cristo. É uma igreja que tem relevância com a cruz. É uma igreja que tem relevância com a salvação. Preste atenção nisso. Percebam então que algumas igrejas dessas, elas estão em caminhos opostos. Porque o fundamento dela não é Cristo, são pessoas, são homens, são pastores, são líderes. A status da igreja, igrejas grandes, mega igreja, potencial, coisas bonitas, para cá, para lá, bem situadas. Mas nada disso é relevante diante daquilo que o Senhor Jesus está nos mostrando nesta noite. A segunda coisa que nós vamos perceber de uma igreja que é relevante é a igreja que tem comunhão genuína. Você pode até pensar que o fato de você vir à igreja hoje, sentar onde você está sentado aí, que você está dentro dessa comunhão. Eu vou dizer para você que não.
Ainda não é ela na sua completude, é parcial. Então, a segunda virtude aqui é a relevância do testemunho. É a relevância onde a igreja ela se completa como sendo sal, sendo luz, sendo vida. E essa igreja relevante aqui, a igreja de uma comunhão genuína, como é que ela é vista? É vista na comunidade. Ou seja, a igreja, geralmente quando nós nos referimos, qual igreja você pertence? Aquela lá que está lá na Mendiçá. Está errado. Qual é a igreja que você é? Não é a igreja que você pertence. Qual é a igreja que você é? Eu sou a igreja onde a comunidade se reúne para adorar, lá na Mendiçá, número 600. Nós somos um único corpo lá. Uma única igreja, uma única família. E essa família de comunidade, ela é acionada pelo Espírito Santo de Deus. Então perceba que o fato só de sentar perto ou um pouquinho assim distante, não nos faz comunidade. Comunidade tem interrelacionamento. Primeiro com o Pai. Segundo com o Espírito Santo. Terceiro com cada um aqui. Então percebam que essas virtudes da igreja, a primeira dela traz para nós, a igreja que é edificada em Cristo, é a transcendência. Cristo está olhando para a igreja e cuidando dela. A segunda é a transversal, onde nós estamos olhando para aqueles que estão ao nosso derredor, mas não estamos olhando com os nossos olhos. Os olhos que estão sobre o nosso coração são os do Espírito Santo nos ajudando. Terceira coisa de uma igreja relevante é a igreja que demonstra poder. Poder sobrenatural. É um sinal inegável de que Jesus Cristo está fazendo a diferença. Como é perfeito você perceber algumas pessoas que chegam na igreja pedindo socorro, clamando por algo que o Senhor lhes dê. E aí de repente diz, o que você precisa? Eu preciso que o Senhor cure o vício. Eu preciso que o Senhor cure a minha vida. Eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Eu preciso que o Senhor mude o meu ser. Eu não aguento mais a vida que eu tenho. Eu não consigo mais viver. E daqui um pouco você percebe a vida transformada destas pessoas. Isso é poder. Isso é força. Isso vem do alto, isso é capacidade evidenciada na salvação. Esse indivíduo mudado, transformado, ele é salvo em Cristo Jesus, é visível, porque não adianta você pensar que é de Cristo e a tua vida não mudar absolutamente nada. Você continua com a mente impura, um coração impuro, um lado impuro, os teus negócios são errados, a tua vida é toda torta e você achar que você faz parte da igreja relevante, pois não faz. Irmãos, por isso que esta série é importante para nós. A igreja tem uma relevância, mas não por sua causa, não por minha causa, por causa de Jesus. A igreja é relevante porque Jesus, Ele é relevante. E aí nós precisamos entender. Então vamos olhar para o texto. Eu quero que nós olhemos para o texto, Atos capítulo 2, os versos 42 até o verso de número 47. Vamos ler agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, Pai de alegria, Pai de salvação, Pai de glória, majestade, a Tua igreja está com os olhos atentos nesta noite ao ouvir da Tua voz. Que a Tua palavra fale ao nosso coração, revele a verdade e que a Tua verdade seja impregnada dentro de nós, ó Senhor. Assim te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, sem Jesus no centro, a igreja é apenas um clube social com linguagem religiosa. Percebo que o evangeliquez, ele tem o seu jeito de ser. Às vezes nós estamos falando de um evangelho assim, de um jeito, mas não há nada que dignifique, que seja relevante naquilo que nós falamos. Percebam, na igreja a gente discute de qualquer coisa, quando o povo de Deus está reunido. Quando a igreja de Deus está reunida, se discute qualquer coisa. Eu já vi gente brigando por causa de time de futebol, vocês sabem disso. Eu já vi gente brigando por causa de filme, mostrando não sei o que, novela. Não é o ambiente para isso.
A igreja não precisa tratar dessas coisas. A igreja, que eu digo, eu e você, não é assunto do nosso métier, porque o nosso métier, o nosso foco de trabalho é outro, a nossa linha de ação é outra, a nossa percepção é espiritual, é sobre Jesus, é sobre Cristo, é sobre Deus, Espírito Santo, vida com Deus, salvação, transformação, santificação, redenção, paixão, amor, glória, insensatez. É sobre isso que os nossos olhos precisam falar, mas perceba que a gente fica perdendo tempo com coisas vãs, com coisas tolas, com bobeira, com besteira. Às vezes o povo de Deus se reúne e a palavra não é aberta, a palavra não é lida, não é orada, não é tratada. Perda de reunião. Perdemos a relevância. As igrejas hoje esqueceram que a relevância não está em pessoas, mas está na palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque quando a palavra é aberta, lida, explicada, aplicada, o Espírito Santo age. Enquanto isso não for feito, nada acontece. Então, doutrina sem Cristo é informação morta, com Cristo é transformação viva. Por isso a igreja, eu e você, se tivermos Cristo de fato e de verdade, sempre há vida em nós. E nunca será diferente. Observe que no primeiro momento aqui, do texto bíblico, do verso 42, aqueles que viviam lá, como que eles começaram a viver esta vida? Eles estão diante das lutas e dificuldades, as mesmas que nós temos, parecidas, talvez nem tanto, mas nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas dores, mas como que eles reagiam diante das dificuldades? Veja o que diz o texto. Qual é o primeiro verbo que eles usam ali no texto, que Lucas discorre? Perseveravam. Preste atenção nisso. A igreja relevante é uma igreja que persevera, é uma igreja que permanece constantemente, é uma igreja que é assídua. Mas preste atenção, assídua em quê? Não é assídua no templo, é assídua na presença de Cristo Jesus, é assídua na presença da palavra, e isso me faz pertencer a vir na comunidade. Mas uma igreja relevante, então, é o hábito dela, é continuismo da vida dela, está na presença do Senhor. Aí eu pergunto aos irmãos, quem é que tem mantido perseverança diante das lutas com o seu tempo com Deus? Quem é que tem aberto a palavra, orado ao Senhor e dito, Senhor, obrigado, porque eu tive o meu encontro contigo nesta manhã. Talvez você consiga se encontrar com o Senhor lá, quem sabe no fim do seu dia, já cansado, já sem força. Isso não é perseverança, irmão. Isso é qualquer coisa que você possa colocar, mas não é perseverança. Porque eles viviam frequentemente olhando para o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Por quê? Porque eles encontraram o Salvador. Porque eles encontraram aquele que tirou eles das trevas. Porque eles encontraram aquele que libertou ele da escravidão. Porque eles encontraram aquele que deu luz para o coração deles. Porque eles encontraram aquele que salvou a vida que estava no meio de um buraco. Essa é a tua história? Essa é a minha história. Por que então que eu não estou todos os dias diante do meu Senhor dizendo, obrigado, meu Jesus? Obrigado, obrigado. E você pode dizer quantos obrigados você puder dizer, ainda não serão suficientes para o tamanho da obra que ele fez. Perseverante é a primeira qualificação de uma igreja relevante. Nós estamos vendo muitas igrejas aí quase fechando as portas, porque não há pessoas fazendo parte da comunidade, porque não há pessoas que entenderam que Jesus deve estar no centro da nossa vida. Irmãos, perseverar não é força de vontade humana. Perseverar é o Espírito Santo nos prendendo a Cristo. Que coisa maravilhosa! É Jesus se prendendo a nós pelo Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que a gente percebe aqui, além de perseverar, e diz na continuidade do texto, que eles perseveravam em algo. Em quê? Na doutrina dos apóstolos. Preste atenção nisso. E aqui, na verdade, é no ensino, é na didaquê, é na instrução. Não é qualquer ensino. Preste atenção nisso.
Com a via-mão perfeita da internet, você tem acesso a qualquer ensino. Cuidado com aquilo que você está vendo, ouvindo, assistindo. Se ele não for apostólico, se ele não for bíblico, rejeite-o completamente. Ensinos de igrejas heréticas não devem ser sequer estudados, só para quem realmente precisa disso. Porque o crente que crê em Cristo Jesus, ele precisa conhecer da verdade revelada da palavra. E essa palavra é apostolar, é apóstolos, apóstolos, a verdade que está aqui na Escritura Sagrada. Este é o ensino doutrinário, esse é o ensino da verdade, uma verdade objetiva, é uma verdade que é transmitida, é ensinada, preservada. E por isso, então, eles perseveram. Persevere no ensino da Escritura, no estudo da Escritura. Ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa te mostrar quem é Jesus, qual é a sua obra, porque ele morreu, o que é redenção, o que é salvação faz em nós, porque isso é importante. Não se preocupe com coisas secundárias. Talvez algumas doutrinas que você ainda não entenda, não conheça, mas não se preocupe que as principais nós conhecemos bem. Jesus é Salvador daqueles que creem. Jesus é Redentor daqueles que creem no seu nome. O Espírito Santo é aquele que santifica o coração que crê em Cristo Jesus. A doutrina, irmãos, eu quero dizer que é apostolar, ela não é pessoal. Eu já vi pessoas assim, onde eu no aconselhamento pastoral, eu dizendo para ele, olha, a Bíblia diz que se você fizer assim, não é um bom caminho. Mas eu quero fazer assim porque eu acho que assim é melhor. Cuidado, tem muitos de nós agindo porque acha que melhor é assim, e tem rejeitado quando a Escritura diz assim, não faça. Porque se ela diz faça, faça. Se diz não faça, não faça. Não tem meio termo. É sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Então a doutrina aqui não é pessoal, ela já foi escrita. Nada se acrescenta àquilo que está aqui na Escritura Sagrada. Tudo o que está aqui é para ser cumprido. Terceira coisa que nós percebemos, no texto continuando, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aqui é a koinonia, a participação, aqui é o compartilhamento. Não é apenas estar junto, não é apenas estar sentado próximo, porque eu tenho certeza, e já falei isso aqui, que a maioria de nós não conhece aquele que está ao seu lado, não sabe nem o nome dele. Isso não é comunhão. Talvez você pense e pensou a vida inteira que o fato de estar perto, sem precisar saber o nome do irmão, você não precisava. E alguns dizem para mim, pastor, mas eu sou ruim de gravar. Sou ruim de gravar nome. Você conhece o nome da sua família? Pai, mãe, tio, tia. Por que não conhece o nome dos seus irmãos que estão aqui? É só uma questão de querer. É só uma questão de querer. Então, justificativas vazias não prestam. Aqui a comunhão do povo de Deus, aquele povo que está ali, eles participavam da vida do outro. Mas não é para ficar botando o dedo. É mais ou menos assim, puxa, eu estou observando lá que a dona Eli, ela está meio chateada. O que será que está acontecendo? Dona Eli, está tudo bem? Não está, estou com dor, estou cansada, estou com saudade do Moacir, né? Meu coração está... Isso é se preocupar. Então, o que eu posso fazer para te ajudar? Ora por mim. Ora por mim. É tão bom saber que você está orando por mim. Isso é comunhão, é visitar o irmão e perceber que de repente a geladeira dele está vazia. Geralmente quem fazia isso eram os pais, né? Quando o filho casava, ia dar uma olhada na casa, visitar, via que o filho está precisando de alguma coisa, ia lá ajudava. Mas nós não estamos nos preocupando, por quê? Porque hoje a concepção nossa, em cada um com o seu problema, né? Eu pego o meu banquinho e vou saindo de fininho. Não, irmãos, isso não é igreja, isso não é comunidade. Perseveravam na comunhão, havia integração, havia propósito. E detalhe, o que a gente vai perceber, que não era uma coisa vazia, porque às vezes dizia assim, de repente chega para o seu Ailton, está tudo bem com o senhor? Não está. Não está? Deus te abençoe, né? Não. A igreja, quando percebeu que no meio dela, porque ali, lembre-se,
do Evangelho, ali no livro de Atos, capítulo 2, 120 pessoas, Pedro pregando, 3.000 pessoas, o Evangelho sendo anunciado, 5.000 pessoas, as pessoas tinham fome, precisavam comer, havia muita gente ali. O que eles fizeram? A igreja, a comunidade se reuniu, começou a vir às suas casas, o alimento era dado, porque eles ficaram uma semana aprendendo da doutrina dos apóstolos, porque eles precisavam aprender o que é salvação, o que é redenção, o que Cristo fez, por que eu sou salvo, por que meu pecado foi perdoado, ou então por que eu sou pecador. E eles tiraram aquilo para começar a estudar, e eles começaram a ser ensinados, e eles não queriam saber de ir embora. Alguém tem que comer, alguém tem que vestir. A igreja abriu as portas, as famílias abriram as portas, acenderam o coração, eles demonstraram amor. E aquelas pessoas foram aprendendo, e à medida que foi abastecendo, fundando, eles continuaram a caminhar. Nós sabemos das pessoas às vezes que passam necessidade, mas não tem problema, Ele vai resolver. Deus abençoe a vida dele. Isso não é a comunidade. Por isso, esta igreja, para ser relevante, ela tem que ser comunidade. Ela tem que perseverar na doutrina, ela tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, e ela tem que ter comunhão. Se você não se preocupa com o seu irmão e somente com o seu umbigo, o teu lugar não é aqui. Porque aqui é lugar de uma comunidade que está preocupada uns com os outros. Se você não gosta disso, se você é um egoísta contumaz, aqui não é o seu lugar. A não ser que o Espírito Santo transforme. A não ser que o Espírito Santo mude o seu coração. Porque muitos são aproveitadores de Deus, de Cristo e da igreja. E nós somos instrumentos de mudança. Deus vai trabalhar no nosso coração para agir em prol do outro, não em prol de nós. Igreja não é balcão de negócios, né? Porque às vezes você faz assim: Deus, eu estou querendo comprar um carro novo. E a partir da semana que vem o Senhor vai ver eu todo dia na terça-feira de oração. Oh, glória a Deus! Mas eu vou ver, já estou vendo esse carro, Senhor. Aqui não é balcão de negócio não, irmão. De Deus não se zomba. Ou nós adoramos, ou não precisamos fazer mais nada, porque o que Deus requer de nós, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É somente isso. Então, nós estamos aqui olhando para a igreja, uma igreja que tem comunhão. Eles não apenas estão juntos, eles estão participando num propósito só, aprendendo da verdade, sendo instruídos pela verdade, sendo fortalecidos pelo poder de Deus, para poder sair, avançar. Igreja é aquela que sai, é aquela que anuncia, é aquela que apregoa, é aquela que grita aos ouvidos de todos quanto precisam ouvir: Jesus Cristo reina, Jesus Cristo é Salvador, e eu faço parte desta história. Isso é fundamental, essa coinonia. É um serviço verdadeiro de comunhão. Quando uma coisa acontece: não há rico e não há pobre. A igreja é o único lugar em que rico e pobre podem sentar juntos e os dois são iguais. Porque não é dinheiro que faz a diferença. O pobre não fica constrangido porque tem um rico do seu lado, porque entende que até aquele momento Deus o colocou daquela forma e continua assim. O rico também entende que ele tem dinheiro, mas o dinheiro dele não é para esfolar o pobre. Porque sabe para que existe o rico na nossa igreja, numa das nossas concepções teológicas? O rico na igreja serve para ajudar o pobre. Por isso que eu quero que tenha muito rico na igreja. Se você não é, trata de ser. Tá? Trata de ser, tenha dinheiro. Porque nós não precisaríamos ficar correndo atrás de migalha para conseguir fazer as coisas que a gente faz, né? Agora, saiba de uma coisa: o teu dinheiro não é seu, é para o reino de Deus. Você pode comprar o que você quiser, mas o amor que você tem não deve estar no dinheiro, mas deve estar no Cristo que lhe dá o dinheiro. E a gente vai continuando então, olhando para o texto. Há mais uma coisa aqui que eles continuavam. Ele dizia assim, ó: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Bom, partir do pão. Aqui se refere à ceia do Senhor. Lembrando que a igreja que estava ali começando, nativa, é uma igreja que se reunia de casa em casa. Nós perdemos hoje essa igreja, né, irmãos? Cadê a igreja que se reúne de casa em casa? Estão com as portas fechadas. Precisam ser abertas, irmão. Quando eu digo para você que a sua casa precisa ser aberta, porque é bíblico. A igreja cresceu com a porta aberta da nossa casa, do nosso lar. Se a tua casa não está aberta para o Evangelho, ela não está aberta para nada. Você pode usar a desculpa que você quiser usar. Ela não cola nesse ambiente.
Porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem duas asas. Essa asa aqui do domingo, do dia do Senhor, e a asa que acontece lá na nossa casa, aberta, para que outras pessoas possam saber que ali é um lugar de adoração, de um povo que é transformado, renovado, um povo que tem experiência com o seu Deus. E essa igreja, então, que cresce aqui no partir do pão, aqui lembra a ceia. O que significa a ceia? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas Jesus vai voltar. Uma outra coisa interessante nessa questão aqui, para que você preste atenção, há um encontro da igreja, da comunhão dos santos com o próprio Deus na mesa. E eu quero levar isso para você, para todo momento em que você fizer uma refeição, não seja ela qualquer, se você colocou a mesa, colocou o talher, o prato, o copo, a xícara de café, lembre-se do Cristo ressurreto. Lembre-se do Cristo que morreu, que ressuscitou e que virá buscar a sua vida. E quando você lembrar disso, o que você deve fazer? Senhor, obrigado pelo alimento que me lembra a Tua glória e a Tua presença. Nós não agradecemos mais nas mesas porque não reconhecemos o valor do partir do pão. Você só está comendo algo na tua mesa porque o Deus Todo-Poderoso concede para a tua casa. Então, diga, obrigado, Pai. A partir de hoje você tem a obrigação em Cristo Jesus de agradecer por todo o alimento que Ele tem lhe dado. E naquele momento você lembre, Jesus morreu, ressuscitou e Ele vivo está e voltará para buscar a sua igreja fiel. Esse é o momento da comunhão, do partir do pão, tudo junto. É perfeito isso. Mas o que acontece? Cada um come na hora que quer, cada um leva o prato para onde que quer. Na casa do crente não deve ser assim. Mude isso. Chama todo mundo para sentar. Ora ao Senhor, agradece o alimento e lembra, Jesus é que está nos dando essa mesa farta. Porque a mesa do Senhor, quando é proclamada na igreja, é uma mesa farta. É uma mesa de abundância, é uma mesa de saúde espiritual. Em casa é a mesma coisa, não é diferente. Trazemos a memória, Jesus está presente naquele ambiente, Jesus está presente naquele lugar, bom motivo para a gente agradecer. Talvez tenha um incrédulo ali que não saiba disso, está comendo na tua mesa, naquele dia ele vai saber por que ele está comendo na sua mesa, porque ali é lugar de quem crê em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, outra coisa, perseveravam nas orações. Olha só, aí eu quero tirar você da tua comodidade, porque aqui a palavra significa súplica, intercessão, é muitas formas de você orar, é suplicando, pedindo, ações de graça, adorando. A igreja primitiva aqui, ela tinha na sua gênese a oração. A igreja primitiva não fazia nada sem orar antes. É por isso que uma igreja relevante que não ora é uma igreja que está prestes a morrer. Uma igreja que não ora é uma igreja que não respira. Se você não ora, se você não participa da reunião de oração, você não respira como um servo de Deus, você respira como um humano qualquer, dependendo de você somente. Porque a igreja respira através da oração. É a oração que nos é enchido de Deus, de força de Deus. Porque na oração nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu não tenho força nenhuma para continuar de pé. Deus, eu não consigo resolver nada neste mundo que não seja pela tua intercessão. É isso que uma igreja faz quando ora. E não importa o tamanho do problema, se você é um crente que entende isso, a hora que você vê o problema, os teus joelhos se dobram para você clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único que pode ajudar, é o único que pode resolver. Por isso que a igreja que ora, a igreja então entende, a igreja que é relevante, ela tem a oração como o pulso da sua vida. Por exemplo, a gente que trabalha na área de saúde, quando um paciente chega em estado grave, a primeira coisa que nós vamos ver nele são os dados o quê? Vitais, pulsação, ver se ele tem, respiração. E se ele não tiver isso, a gente diz, olha, não tem nada o que fazer. Talvez nós tenhamos nessa noite pessoas que não têm pulsação de oração. E é por isso que a vida não está dando certo, não está respirando. É só uma questão de tempo para tudo ser destruído, porque não compreenderam que eu e você respiramos pela oração. Muda isso. Se você acha que não é importante, espere o tombo, espere a queda.
que vai chegar um dia em que você vai correr atrás. Eu conheci um rapaz que era de uma igreja e ele me procurava às vezes quando eu estava na escola de especialistas e dizia: seu Marcos, ora por mim. Oro, posso orar. Aí continuou, sempre dizia: ora por mim, posso orar. Aí ele chegou assim: pastor, jejua por mim. Eu falei: rapaz, aí também, né, já fica meio puxado as coisas, né? Acho bom você começar a fazer, né? Porque é uma coisa pessoal, é piedade. Não depende da esposa, é individual. Não depende do filho, é individual. Você ora porque você precisa respirar. Dá para entender então que a oração, para quem é do Senhor, precisa orar porque é vital para o nosso coração? Então busque isso, oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que não respira. Uma igreja que não respira está morrendo. Continuando, nós olhamos então para esta igreja, uma igreja que está fundamentada em Cristo Jesus. Uma igreja que tem o alicerce todo preparado, todo pronto, que vem do alto, ninguém coloca a mão. Uma igreja que não depende de brilho, de luz, de som, de louvor, de música, de instrumento. Uma igreja que não depende absolutamente de nada. Uma igreja que depende exclusivamente da verdade revelada da Escritura. Se Jesus Cristo não for o centro de uma igreja relevante, nada mais é. Se Jesus não for o centro da minha e da sua vida, nada mais importa. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida, sem Jesus, é a pessoa mais infeliz da história deste mundo. Por isso a igreja que está lá em Atos, ela está conhecendo um Jesus que olhou para ela e se interessou por ela. Segunda coisa que nós vamos observar no texto, é a igreja que tem comunhão genuína. E preste atenção nisso, porque o resultado dessa comunhão, nós vamos perceber lá na frente, que o mundo que está ao derredor, olhando a igreja passar e vir, porque você está sendo observado, aonde você vai. A questão é que se as pessoas estão enxergando alguma relevância naquilo que você faz. Porque a igreja que estava em Atos, ela era relevante, porque as pessoas quando olhavam a igreja, eles percebiam uma coisa: rapaz, como esse pessoal se ama, não há necessitados entre eles. Eles estão comendo, estão bebendo. Olha aí, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas estão dormindo. Olha lá, algumas pessoas tinham propriedades, tinham bens, venderam, entregaram para os apóstolos. Aquilo foi revertido em comunhão, foi revertido em cesta básica, foi revertido em alimento, assim como nós estamos fazendo aqui. Percebam então que algumas coisas acontecem, não acontecem por brincadeira, porque nós temos que encher bucho de gente, não, porque isso aqui é bíblico. Você precisa na sua casa participar da igreja do Senhor relevante. Você precisa ir ao mercado e lembrar: eu posso alimentar alguém que está faminto esta semana. Como? A minha igreja trabalha, o corpo de Cristo, a minha comunhão, a minha comunidade trabalha assim. Percebam que isso aqui então é importante? Percebam que a nossa terça-feira de oração, quando nós estamos aqui, é importante? Porque isso aqui está trazendo vitalidade para a igreja. Perceba que é quando os irmãos estão orando em sua casa, isso está fazendo com que eles permaneçam de pé. Pois bem, e agora nós estamos percebendo que a comunhão aqui é que o mundo está olhando para a igreja e percebendo o quanto o amor de Cristo é visível. Observe, verso 43, e havia temor em toda alma. E havia temor em toda alma. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dele. Cada alma havia temor. Aqui é respeito, é reverência. É uma coisa que nós estamos perdendo dia após dia. Reverência pelo Santo do Santo, reverência pelo Deus, reverência pela palavra, reverência pelo compromisso que assumimos com o Senhor, reverência pela verdade. Nós estamos relativizando tudo na nossa vida. Nós estamos fazendo do jeito que a gente quer. E aqui não é para isso não. Quando a igreja experimenta o poder de Deus, não há como ela não tremer diante da presença do Eterno. Quando a igreja reconhece que Deus é poderoso e nós somos pequeninos, a única coisa que nós podemos fazer é nos prostrar diante daquele que é maior na nossa vida. Talvez você pense que maior é o esposo, a esposa, o patrão. Não, o maior da nossa vida é o nosso Redentor e o nosso Salvador. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. É exatamente isso. Quando a igreja então, daquela de Atos, se encontra com o Senhor, essa igreja se enche de força.
ela se enche de força e aquilo, eles começam então a ouvir, a aprender da doutrina dos apóstolos e começam a anunciar, porque lá em Atos, se você ler, eles diziam assim, logo que começa a perseguição, eles iam, e por onde eles iam pregando o Evangelho do Senhor. Não é o caso nosso, porque nós já estamos assim acostumados a não pregar, nós estamos acostumados a só ouvir é melhor, pregar é mais difícil, mas quando você tem um encontro com o Salvador, é mais ou menos assim, a tua vida, quando era antes de ter o Senhor Jesus, vamos dizer que era um carro 1.0, com uma válvula, 2 válvulas falhando, com pouca gasolina e o carburador ruim, você tossindo. Mas quando você tem um encontro com o Senhor, é como agora você está com um V8, uma McLaren, uma Ferrari. E a mulher, pensando nisso também, numa analogia, a mulher era como um carvão bruto, mas quando ela tem um encontro com o Senhor, ela vira um diamante precioso, reluzente para todos os lados. O brilho dela é contagiante. É exatamente o que está acontecendo com a igreja de Atos. As famílias estavam fazendo a diferença, pai, mãe, filho, tio, empregado, patrão. Por quê? Porque Jesus mudou a vida deles. Porque eles estavam na escuridão. Porque os valores que eles tinham não eram valores, como nós falamos hoje pela manhã. Nós não podemos fazer negociata com o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Nós estamos dando valores para aquilo que o nosso dinheiro pode comprar, para aquilo que o nosso coração é vaidoso e pode se agradar. E perceba o que eu estou falando, porque há alguns conceitos que nós estamos vivenciando, experienciando e estamos exaltando, que são conceitos perigosos. Por exemplo, não me leve mal as mulheres, mas por exemplo, dos negócios que mais crescem atualmente no mundo, depois da pornografia, é os cosméticos. É o que mais cresce, a maquiagem. Não tem nada contra a maquiagem. Só que junto com a maquiagem, cuidado, porque há um encobertamento daquilo que é externo. Nós queremos mostrar algo que nós não somos. Maquiagem é colocar camadas naquilo que não está bom. Me perdoe, mas é isso na semântica e na semiótica quando você estuda a palavra. É diferente de sincero. Sincero é aquilo que tem pureza, aquilo que é limpo, aquilo que mostra a realidade. A pergunta é, a tua vida cristã é maquiagem ou é sincera? Você quer mostrar o que você é ou o que você deseja que os outros vejam? Porque a maquiagem é assim, né? Você faz o que você quer com o seu rosto. Hoje eu estava falando com a esposa, a gente estava vendo uma foto de uma pessoa, eu falei, nossa, que pessoa bonita. Daí eu perguntei para ela, será que não é IA? Né? Mas a verdade é que é crucial. O que você está fazendo com a sua vida cristã? É maquiagem ou é sincera? Pensa nisso. Porque se ela for maquiagem, ela precisa ser tirada. Mas se ela for sincera, você não vai conseguir ficar parado, porque a igreja não parou. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. É por isso que o texto fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Talvez você esteja desanimado, tem muita maquiagem espiritual na tua vida. Talvez você esteja cansado, a maquiagem pesa. Pesa ou não pesa? Pesa, fica meio duro, né? Cuidado, precisa sair, o coração precisa estar livre. É por isso que a igreja movimentava. Eu não sei o que é dirigir uma McLaren, não tenho nem ideia e nem quero, porque quando a pessoa não sabe, ela bate, né? Mas eu só sei de uma coisa, que quando o Senhor Jesus move o meu coração, eu não posso pensar que tudo isso que Ele fez por mim deve ficar só comigo. Por mais que as coisas na minha vida ainda não estejam todas bem acertadas, mas aquilo que precisa ser acertado já foi. Ele já é o meu fundamento, Ele já é a minha vida, Ele é a minha ressurreição, Ele é a minha alegria, Ele é o meu céu. Então, um Deus que cuida de mim como Ele cuida, como que eu vou dizer para Ele que eu não posso fazer nada? Eu preciso ser o mais sincero diante do meu Deus. Eu preciso de Deus, tira de mim todas as máscaras, remove de mim tudo aquilo que me impede de eu ser igreja viva, porque igreja é igreja viva. Você aqui, cada um de nós, somos essa igreja viva. A questão é a seguinte, ela é relevante?
As pessoas, quando veem vocês passarem, ou quando nos veem passar, elas podem dizer, ali vai uma igreja viva do Senhor. Oh, glória a Deus, ali é um servo do Deus vivo. Ou apenas assim, ali vai, mais um caloteiro, nó cego. Mentiroso. Tá enganando. Fujão. A questão é essa. Havia temor e tremor em toda a alma. Volta a pedir a Deus temor e tremor. Volta a pedir a Deus para que você possa realmente ter reverência, respeito, amor reverencial diante do Salvador, diante daquele a quem você foi salvo e liberto. O temor de Deus não paralisa, transforma adoradores que tremem diante do Cristo ressurreto e nunca mais serão os mesmos, nunca mais ficarão parados. Se você está parado na tua vida espiritual, é porque falta temor diante daquele que te salvou. Porque quando a gente se encontra com Cristo, o Espírito Santo não permite que a gente fique parado. Se você está acomodado, falta o Espírito Santo mover o teu coração. Continuando, diz o texto que muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E aqui, na verdade, a coisa que quer ser mostrada é que Deus está vivo e operando, e Deus está agindo. Acontecem milagres hoje? Sim, acontece. Não da forma como aconteciam, mas acontece porque Deus é Deus. Deus está vivo, Deus está operando, e Deus quer usar a sua igreja, Deus quer trabalhar na sua igreja, porque Deus, Ele é Deus, e Ele trabalha a hora que Ele quer. Mas eu não marco reunião de milagres. Eu não posso dizer assim, venham sexta-feira aqui, que sexta-feira é o culto do milagre. Hipocrisia plena, completa, robusta, cheia de heresia, cheia de maldição. Eu não tenho poder para isso. Não hoje. Não é mais assim. Cuidado então com esses falsos apóstolos, esses falsos pessoas que dizem que podem fazê-lo. Não. Deus faz. Talvez Ele use a mim. Talvez. Mas não necessariamente. Mas Ele quer usar a sua vida para mostrar que Ele é Deus. Ele quer mostrar a sua vida, que Ele transforma o seu coração. Então, meus irmãos, muitos prodígios e sinais podem ser feitos. Os quais? Testemunho de que Jesus está mudando a minha vida. Testemunho de que eu estou sabendo para onde eu vou e que eu preciso de todo o socorro que vem do alto. Você está aqui nessa noite porque você precisa de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu não consigo andar sem Salvador. Eu não consigo pensar sem um Deus dirigindo a minha vida. Eu não consigo tomar nenhuma decisão que não seja amparada pela Escritura Sagrada. Por isso, o dia que eu fizer qualquer decisão que esteja longe da Escritura, eu vou assumir um risco muito perigoso. Muitos sinais. E ainda continuando, diz o texto bíblico, que muitos sinais eram feitos por eles. No verso 44, veja o que diz. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A palavra aqui significa unidade. A palavra significa aqui que não era ocasionalmente. Porque você pode estar comigo aqui agora, aí chega em casa, você muda. Você pode ir na minha frente, ou de repente na frente de quem você está, já estou contigo, estamos juntos, não tem aquele memezinho que se bota, estamos juntos, mas daqui a pouco a hora que se encontra é bordoada. Né? Não é tamo junto assim. Né? Aqui o texto está dizendo o seguinte, estamos juntos até o final da vida. A igreja está junto. Mas não porque nós pensamos diferentes, porque nós temos a Cristo como modelo, porque nós temos a direção, é o Evangelho, é o Reino de Deus, é por isso estamos juntos. É por isso que a nossa unidade está baseada justamente nisso. É por isso que a mesma fé, o mesmo Cristo, o mesmo amor, Jesus, o amor de Deus é que faz com que a igreja comece a perceber que aquilo faz diferença. É tão bom poder ver que nem no sábado, uma igreja cheia de gente aqui, esse lugar aqui cheio de gente aqui, pessoas brincando, falando, dançando, brincando, jogando bola, enfim, isso é comunidade, se interessando uns pelos outros. Talvez se tivesse algo melhor para fazer, pode fazer, mas se não tiver, vem para cá, vem fazer parte do Tamo Junto. Domingo é dia de tamo junto. De manhã, à noite, é tamo junto. Talvez você não tenha gostado de amanhã eu não gosto de tamo junto. Mas na nossa igreja, amanhã é tamo junto.
Se você não gosta de escola bíblica dominical, talvez não seja o seu lugar aqui também. Tá? Eu sou bem sincero. Domingo é dia do Senhor. Muda a tua vida. É reino. Não se trata de nós. Se trata da verdade. Um Deus que me salvou, eu não posso dizer para Ele o dia que eu vou servi-lo e o horário que eu vou servi-lo. Ou eu assumo que sou soldado do reino, ou eu sou apenas um porqueira, enganando com uma vida cheia de maquiagem. Ou eu morro servindo ao Senhor, ou eu descanso num barranco eterno. Mas eu não sei para onde eu vou. Mas servir ao Senhor é muito mais do que nós estamos fazendo. É muito mais. Entenda isso, que a igreja é perfeita, porque a igreja que serve ao Senhor serve com alegria. Hoje pela manhã eu disse 3 coisas que a igreja tem firmado no seu coração. Quais? Vocês lembram das 3 coisas que eu falei? Procurem nos seus alfarrábios. A igreja do Senhor Jesus tem o quê? Ninguém achou? Esperança viva, herança incorruptível e alegria indizível. É suficiente para eu ir até o final. Esperança viva, e a esperança viva está em Cristo Jesus, derramado sobre o coração meu e seu. E quem tem esperança viva, quem tem herança, não precisa desse mundo. É por isso que Jesus disse: eu não os tiro do mundo, eu os livro do mal. Mas a herança de vocês não é terrena, a herança está guardada nos céus. É por ela. E as lutas que virão sobre a nossa vida só poderão ser passadas se nós temos essas convicções bem plenas no nosso coração. E todos os que criam estavam juntos. Eu quero ver uma igreja junto, unânime, unidade, perfeita. Eu sei que isso é muito difícil, mas não é impossível. E isso é avivamento. E o avivamento nasce pela palavra de Deus. A comunhão cristã genuína é uma expressão natural de quem experimenta da salvação. Eu lembro-me quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu ia para a igreja no sábado, 2 da tarde, e a minha alegria era chegar ali e nós só saímos à noite. Eu não tinha preocupado com mais nada, preocupação com outra coisa, era bom estar lá, é bom estar na igreja. Tem gente que, ó, horário, eu sei que tem gente que está olhando o horário da minha pregação, olha o horário. Eu estou encerrando, eu estou indo para a parte final, faltam apenas 2 coisas para eu discutir aqui, para eu tratar. Eles diziam aqui, aqueles que estavam sendo salvos, que eles tinham tudo em comum, 44b, perceba lá, tinham tudo em comum. Sabe o que significa isso? Uma frase, uma palavra só: generosidade. Eu não sei se você trouxe alguma coisa para cá nessa noite. Eu não vi porque eu não fiquei marcando. Quando eu estiver gravando, quem sabe eu vou ver depois a fita e aí eu vejo. Mas se você não trouxe, se a tua mão veio vazia, você está errado. Você sabia que tinha que trazer e não trouxe. A não ser que você não sabia, ok? Mas na próxima você traz dobrado. Mas a igreja tem que ser generosa, porque isso aqui não é para a casa do pastor. Mas se precisar ser, será. Porque talvez um dia eu precise. Mas o meu coração tem que ser generoso. A igreja que não é generosa, ela não pode ser igreja. Não seja suvina, porque eu sei que se você precisasse ir para qualquer lugar comprar alguma coisa no shopping que a sua esposa pediu ou que o seu filho pediu, você compraria. Talvez na hora de você fazer a compra, na hora de pegar a sardinha, ou aquela que custa 9, a que custa 3, você pega a que custa 3, né? Seja generoso. Avance um pouco mais. A igreja era generosa e por isso que não havia necessitado entre eles. Quando a igreja está junto, sobra. Por isso que eu digo, às vezes algumas pessoas dizem: vai ter almoço comunitário na igreja. Pastor, eu não tenho nada para dar. Não tem problema, porque tem gente lá que tem muito e vai dar. Pode vir, não se preocupe. Vai sobrar, vai ter carreteira à noite ainda. Então você que faz parte dessa história, o dia que tiver alguma coisa na igreja onde nós chamamos para estar todo mundo junto, é todo mundo junto.
E se você não tiver o que oferecer, ofereça a sua vida, que é isso que importa, porque o alimento não vai faltar. Eu tenho plena certeza. E se faltar, a gente faz jejum todo mundo. Não há problema também. Então, esta igreja, eles dizem, o texto, estavam todos juntos. Por quê? Porque havia generosidade. O que é isso? Generosidade é graça de Deus sobre o coração. É dar com graça. Ah, vou dar 100. Não, eu vou dar 1.000 mesmo. Eu não estou pedindo dinheiro, eu não quero dinheiro. Primeiro que o dinheiro de vocês não é de vocês, é do Senhor. O dia que Ele quiser tirar, Ele tira tudo. Porque o dia que você oferecer dinheiro aqui, ou colocar aqui, tem que ser com todo o coração. Porque se você der com amargura, não adianta, vai ser pior para a tua vida. Dinheiro se dá com alegria diante da presença do Senhor. Feliz. Por quê? Porque isso é meio de graça. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Ele quer a nossa vida. Não adianta você dar o dinheiro se não der a vida antes. Não adianta oferecer o dinheiro se não oferecer o coração. Última coisa que nós olhamos nessa igreja que é relevante. Diz o verso 45, vendiam as suas propriedades e bens e repartiam por todos, conforme havia necessidade naquele momento. A igreja relevante, ela distribui, mas eu quero lhe dizer o seguinte, não é distribuir só bens materiais, distribui abraço, distribui aconselhamento, distribui mensagem no WhatsApp dizendo eu te amo, distribui oração, orando, estou orando por você. A igreja relevante se preocupa. A igreja relevante vai mandar um WhatsApp lá para Jane, fica firme, fica forte, continua arrumando os cabelos das donas aí, entendeu? A igreja relevante vai chegar para o Edson, eu não vejo a hora de você servir ao Senhor todo domingo na igreja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas eu amo você. A igreja relevante é aquela que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, não precisa estar presente, mas ela está espiritualmente preocupada com o que você está fazendo, porque quando eu olho para a minha igreja e eu vejo que alguns bancos, algumas pessoas estão faltando, eu me preocupo aonde você está. Por exemplo, tem gente que não gosta de vir na EBD, cuidado, você é importante na EBD. Você é importante para o meio do povo de Deus, para a comunidade do povo de Deus. A tua família é importante para a igreja, os teus filhos, a tua casa, tudo que você é. Nós somos importantes para este reino. É isso que o texto está dizendo. Nós aqui, eles distribuíam aquilo que eles tinham, porque eles tinham em excesso. Nós damos amor porque estamos amados mais do que nunca. Nós perdoamos porque somos perdoados. Se você não perdoa, se você não ama, é porque ainda você não descobriu quem é o Cristo que te salvou, porque Ele derrama abundantemente sobre a nossa vida. Encerrando, irmãos, a igreja relevante é uma igreja que ela tem perfeita harmonia. Eu gosto da analogia de uma igreja relevante, aquela que é como uma orquestra. Eu não sei nada de música, mas eu sei quando a música é boa. E a orquestra tem vários instrumentos, né? De corda, de sopro, de mais o que, seu Ailton? Tem várias coisas, né? Mas cada coisa funciona no seu tempo certo. Cada toque, cada letra, é perfeito. A igreja é assim. Nós temos violões, nós temos bateria, nós temos baixo, nós temos teclado, nós temos atabaque, mas na hora de tocar, a gente toca a única canção que agrada ao Redentor. Estamos juntos, porque estamos unidos em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que salvou o nosso coração, aquele que sustenta a nossa vida, aquele que diz para nós todos os dias, hoje você vai viver, amanhã nós não sabemos, mas hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos, porque Ele diz o sim e Ele diz o amém. Não tem outro. A igreja relevante é a igreja que, verso 47 para fechar, olha o que diz. A igreja relevante, ela anda louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja relevante, ela cresce, não por mim, não por vocês, mas pelo poder do Senhor. A igreja relevante encontra Jesus, não encontra pastor, ela encontra a verdade, ela encontra a palavra, ela encontra a vida, e a vida está em nós.
Mas a vida não é nossa, a vida pertence ao Senhor. A igreja relevante, ela tem posicionamento. A igreja relevante, ela vive a verdade e ela morre pela verdade. A igreja relevante, ela entende que sem Cristo Jesus, toda a verdade não é verdade. A igreja relevante sabe que somente Cristo pode transformar. A igreja relevante é aquela que me faz acordar, mesmo diante da pior luta que eu possa estar passando, e dar mais um passo louvando a Deus e esperando que o Senhor vai dar a vitória. Não desista de acreditar na verdade do Senhor. Não desista de acreditar que o Senhor é quem conduz o nosso coração. 4 coisas que você precisa aplicar para a sua vida. 4 coisas que você precisa entender. Sem Cristo, a comunhão é apenas relacionamento social. Sem Cristo, não há poder na nossa vida. Sem Cristo, nada presta. Sem Cristo, nós não temos vida. Só Jesus. Agora dá para entender por que Jesus é importante. Examine a tua vida pessoal nessa noite. Você está edificado sobre esse fundamento que é Cristo? Ou você tem vivido de acordo com as circunstâncias para servir ao Senhor? Segunda coisa, quando você olha para a comunidade pela qual você pertence e está inserido, você percebe que ela está arraigada a Cristo? Ela demonstra amor pelas pessoas? É uma avaliação. Você pode dizer assim, pastor, a igreja que eu estou lá não demonstra amor. Pois é, infeliz, você faz parte dela. Então você também não faz. Terceira coisa, que o Espírito Santo mude a tua concepção, teu coração e a tua mente. Que você possa voltar a amar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a amar o seu próximo, que você possa viver a verdade, que você possa estar erradicado, firme, enraizado na palavra, na verdade do Senhor. E por fim, que eu e você sejamos a igreja transformadora do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja hoje e para todos sempre. Amém.